Então fala pessoal, a paz do Senhor Jesus a todos, você que faz parte deste canal, entre e seja bem-vindo a mais uma gravação do nosso canal. Você pode estar compartilhando esse vídeo, deixando um like, com isso o YouTube ele entende que o nosso canal ele é legal e faz alguns vídeos bons, e com isso ele nos gratifica recomendando o nosso canal para outras e outras pessoas. Então, você que tem nos ajudado, muito obrigado, mas deixe um like, ajude o nosso canal a crescer. A cada dia nós temos ganhado inscritos no nosso canal, mas queremos chegar a um objetivo, e isso é com a sua ajuda. E para recompensá-los, este público legal e fiel, nós vamos estar mostrando hoje a Reforma Protestante parte 3. Quem está acompanhando nossos vídeos aí sobre a Reforma Protestante, vocês estão vendo que no primeiro vídeo falamos dos pré-reformadores, falamos no segundo vídeo também no finalzinho dos pré-reformadores, e agora nós estaremos entrando na parte dos reformadores. Então, assista o vídeo até o final. O vídeo está contido com informações muito boa. Tenho dado uma olhada aí em outros canais. Eu tenho visto, antes de passar os nossos vídeos, eu tenho observado outros canais e tenho visto que nem todos os canais eles passam a profundidade que o nosso canal ele tem passado. Então, por isso que é importante você está visualizando o nosso vídeo por completo. Isso é muito bom, isso é muito importante e interessante. Sem mais delongas, vamos agora mergulhar, vamos adentrar neste novo assunto que é a Reforma Protestante. E o que é a Reforma Protestante? O que foi a Reforma Protestante? A Reforma Protestante foi um movimento que ocorreu no ano de 1517, como já falamos. Ele tem por principal reformador Martinho Lutero, que mais na frente estaremos falando a respeito dele. Mas não foi só Martinho Lutero o principal reformador. Muitas pessoas, quando fala da Reforma Protestante, muitas pessoas correm, né, e diz assim que Martinho Lutero, vamos fazer uma comparação. Se alguém perguntar hoje em igreja ou em seminário, quem foi, cite o nome de um reformador, alguém vai logo correr, óbvio, e vai dizer que foi Martinho Lutero. E você está correto, porque Martinho Lutero foi o responsável por dar o marque, né? Era como se ele fosse um cumpridor de uma profecia, né? Jesus, ele cumpriu o que os profetas falaram no Antigo Testamento sobre ele. Mesma coisa Martinho Lutero, né? Vieram antes dele homens já testificando desta reforma, vieram homens já falando desta reforma, mas foi na pessoa do monge alemão Martinho Lutero que tudo se sucedeu e que houve a grande, ou por que não dizer, a maior separação da Igreja Romana. Então, nesse vídeo você vai estar aprendendo isso. Você vai estar aprendendo quem foram os homens que profetizaram a respeito de Martinho Lutero, quem foram os homens que preferiram a morte, que preferiram o fio da espada, mas não se dobraram aos erros doutrinários da Igreja Romana, que naquele tempo estava com os seus dogmas totalmente voltados para o homem. A religiosidade, ela tomava conta. A espiritualidade, ela estava morta naqueles tempos. Então,
graças a Deus existiram homens como Jerônimo Savonarola, existiram homens como Martinho Lutero, existiram homens como João de Vessália e Jerônimo de Praga. Tudo isso você vai estar vendo aqui nesse vídeo. Então vamos aqui ao vídeo, as informações. Os reformadores, antes da reforma, no ano de 1400 ao ano de 1500. Então veja que 100 anos, Lutero ele vai fazer no ano de 1517. Então 100 anos antes, havia homens que estavam brigando e estavam dando a sua vida pela reforma protestante. O primeiro deles é o maior, que é John Hus e o seu amor ao evangelho. Quem foi John Hus? John Hus foi um profeta, vamos dizer assim, boêmio, né? Viveu na Boêmia, nasceu no ano de 1369 na pequena cidade de Husinitens, e ao som da Boêmia, quando a reforma protestante ainda não havia acontecido e a Inquisição Romana estava em pleno vapor. Então o que foi a Inquisição Romana? A Inquisição Romana foi um fato em que a igreja, se eu não me falha a memória, foi no século XII, aonde século XII, no ano de 1369, século XII, aonde se chamava o período das trevas, né? Porque ali a igreja romana, ela achava-se no direito de executar pessoas a qual ela julgava ser hereges e julgava ser bruxos, julgava ser pessoas que não estavam seguindo os padrões da igreja romana. Então por isso que aconteceu a Inquisição Romana. Então as informações, ela diz que John Hus, ele nasce nesse período onde a Inquisição Romana estava em grande favor. Aí, outra informação dele é a tradução da Bíblia. Ele consegue traduzir a Bíblia para a sua língua boêmia, né? Ele tirou a língua do latim e ele conseguiu traduzir esta Bíblia para a a língua boêmia. Isso acontece ao vivo mesmo, nossa gravação. Então, o que é que aconteceu? Ele conseguiu. E é importante dizer que John Hus não fora sempre assim. O início de sua vida era aliado a Roma. Ele era aliado a Roma. Ele tinha seus pensamentos voltados para o romanicismo, né, onde a igreja de Roma, ele, segundo informações, a igreja de Roma, ele reverenciava muito, venerava muito os santos. Mas ao longo do tempo, segundo as informações, John Hus, ele conseguiu se libertar desse karma, né? Conseguiu se libertar dessa perseguição espiritual. E o grande importante ponto de John Hus, estou falando assim um pouco errôneo, porque tratando desse assunto eu não tenho muita experiência. Apesar de ter o conhecimento, eu não tenho tanta experiência de passá-lo, de lecionar para outras pessoas. Mas a pedido de alguns inscritos do nosso canal, que tem sido legal conosco, nós estamos fazendo esses vídeos. Então, o grande ponto de John Hus foi quando a igreja romana decidiu julgar ele e julgou ele como herege, né? E ele soltou uma profecia linda, segundo a história, que ele soltou uma profecia dizendo que ele, naquele momento, a igreja romana estava matando o ganso. Ganso, em boêmio, é Rus. Rus é ganso, que o ganso era ele. Mas Deus levantaria, há 100 anos ali à frente, o cisne, que a igreja tentaria, mas não conseguiria matar o cisne.
E 102 anos depois nasceu Martinho Lutero. E a igreja tentou e não conseguiu fazer com que Martinho Lutero também fosse martirizado. Então, ele disse assim: Rui na língua boêmia significa ganso, mas daqui a 100 anos Deus levantará o cisne, a qual vocês não podereis queimar. Detalhes: 102 anos depois, 1517, Martinho Lutero iniciou oficialmente a Reforma Protestante. E mais, em 1999, o então Papa João Paulo II pediu perdão ao povo da Boêmia pela morte cruel e infígida a John Ruiz. Então, em 1999, o Papa João Paulo II, ele pediu perdão aos moradores da Boêmia, porque ele reconheceu que John Ruiz não merecia ser martirizado daquele jeito, porque dele partiu uma profecia. Então, vamos agora falar de Jerônimo de Praga, amigo de Ruiz, e fortaleceu sua alma também na perseguição. Foi homem perseguido, foi homem caluniado pela igreja de Roma, que queria calar, mas não conseguiram calar a boca desses homens. A história diz que a Assembleia não tratou melhor esta nova vítima do que tratou Ruiz. Mas Jerônimo nunca perdeu a presença do Espírito, nem se deu por vencido com os clamores que faziam aos seus adversários, nem quando o submeter a ridículo. Lembrou-se-lhe que o seu caso não era o único, e que outros mais dignos de que ele tinha sido acusado por testemunha falsa e condenados injustamente. José, Isaías, Daniel e João Batista, ele cita a Bíblia, e até o seu próprio e divino mestre tinha sido levado perante autoridades e sofreram injustamente a mão de homens malvados. Vós tendes resolvido condenar-me justamente, exclamou ele, mas depois da minha morte ficava-vos a remorso na consciência, que nunca há de acabar. Apelo para o soberano juiz de toda a terra, em cuja presença há vez de comparecer para responder por este crime. Aí a igreja romana, ela não o perdoou, e a história diz que Jerônimo também sofreu as consequências por pregar verdadeiramente a Escritura. Então, gente, no próximo vídeo nós estaremos falando sobre mais 2 reformadores, né? Aonde nós estaremos falando sobre mais 2 reformadores, e depois vamos chegar em Martinho Lutero, que é o principal reformador. Fiquem na paz e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.